E esse é o grande erro que as pessoas cometem, que faz com que o indivíduo que ganhe 10, 20, 30, 40, 50 mil fique endividado. Ele vai trabalhando mais, vai ganhando mais dinheiro. Geralmente essa pessoa não sabe investir, então ela pensa que investimento é poupança, mas ela também entende que a poupança está sempre perdendo para a inflação. Então fala, não vale a pena investir. E ela vai comprando as coisas que dão mais custo de manutenção, só que uma hora essa renda ativa dela tende a estagnar ou talvez até venha a cair. Isso costuma acontecer por conta de idade. E aí nessa hora ela já tem um padrão de vida, e é muito fácil você subir o padrão de vida. Agora na hora de descer os degraus dessa escada é tremendamente complicado. Então a renda para de vir, o custo tá lá no alto e aí começa a situação de endividamento em um país onde o crédito é muito caro. E aí, para que você não caia nessa armadilha, eu vou passar agora a sugestão de orçamento, que como eu já disse anteriormente, né, é apenas um guia. Eu sei que algumas pessoas têm uma vida mais complexa, já têm filhos, já têm uma herança, né, dívidas que têm que ser pagas, etc. Para outras vai ser muito simples. Eu, por exemplo, segui praticamente essa sugestão com umas pequenas diferenças de percentual, assim que eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras lá em 2010. E para mim foi muito simples, porque em dezembro eu ganhava R$1.000 como cadete, aí eu me formei em janeiro, comecei a ganhar 4.500 como aspirante oficial. Então eu simplesmente pensei, se antes eu vivia com R$1.000, tudo bem que eu não pagava aluguel, né, morava dentro da Academia Militar, mas agora será que eu não posso viver com 3.000? Aí eu consigo adequar essas despesas, o carro, a moradia, e ainda tem 1.500 que eu vou tratar como se não fossem meus, mas sim do meu eu do futuro. E aí graças a esse hábito, eu comecei a formar um patrimônio. E como eu tinha esse orçamento definido, né, qualquer renda extra que entrasse, por exemplo, 13º, eu nunca recebi 13º, porque eu interpretava que não era meu, era do eu do futuro. Todos eles foram integralmente investidos. Eu simplesmente pensava, o ano não tem 13 meses, tudo bem que tem aquela conta, né? Um mês tem 28 dias, então pega esses 2 dias a mais de 1, 3, etc. Você soma, vai dar um mês a mais. Só que eu já estava vivendo os 12, então eu pegava aquele dinheiro e investia. E se eu atrasasse meu investimento por algum motivo, eu pagava multa e juros para mim mesmo. E para começar a sugestão de orçamento, eu acho que o principal é já entender que uma parte do que você ganha não te pertence. Isso vai pertencer ao seu eu do futuro. Nessa sugestão, eu coloquei que você deveria destinar 15% daquilo que você recebe. Isso deveria acontecer no momento que o dinheiro cai na sua conta para os investimentos pensando em liberdade financeira. Pô, Bruno, mas esses 15% na remuneração que eu tenho atualmente vai dar muito pouco dinheiro, eu fico até desanimado de investir. Eu entendo essa parte, né? Afinal de contas, você vai lá e investe, por exemplo, R$300 e vai olhar no mês seguinte você tem 303 e uns quebrados. Então é desanimador no começo. As coisas demoram para acontecer, até que acontecem de repente. Quando os montantes já estão maiores, você vê realmente aquilo crescendo com mais intensidade. E essa é uma dica que eu posso passar para que você não fique tão desanimado. Esqueça os dias, os períodos de meses e comece a pensar em anos. E aí dando um exemplo de uma pessoa que começa a investir R$300 por mês, em comparação com uma outra que pensa, não, isso é muito pouco, eu vou esperar para ter mais dinheiro para investir. Ela espera 10 anos para começar, aí começa com 500. Esse dos R$300, ele vai investir durante 30 anos. O dos 500 esperou 10 e começa a investir depois, então teve 20 anos de investimento. Aqui eu não vou considerar a inflação nesse período, porque o objetivo é focar na diferença entre ambos os casos. E eu vou supor que ambos tiveram a mesma rentabilidade, 10% ao ano, o que é a média da nossa Selic, se a gente pega nos últimos 10 anos. Pegando esse primeiro investidor, que eu chamei de pessoa A, que investiu R$300 por mês, com uma rentabilidade de 10% ao ano, e de aportes ele teria somado a quantia de R$108.000, versus a pessoa B, que esperou 10 anos para começar, então investiu 500, começou a investir mais, durante 20 anos, e de aportes ele teria somado 120 mil. Aí eu pergunto para você, quem juntou mais dinheiro no final? Acredito que você que está aqui já saiba a resposta, né, por conta da ação dos juros compostos, e no final a pessoa A juntou bem mais dinheiro. A juntou R$618.852,99, enquanto a B juntou 359 mil uns quebrados. Tudo porque ela começou a investir 10 anos antes, ainda que a quantia não fosse tão grande assim. Sendo que aqui é uma simulação básica, né? Porque eu duvido muito que o investidor ele comece a investir com 100, 200, 300 reais e não vá aumentando o aporte ao longo do tempo. Até porque, principalmente para quem começa a investir jovem, a tendência é que você vai tendo mais sucesso na carreira e consiga fazer aportes cada vez maiores. Talvez até a sua carreira deslanche por conta dos aportes que você fez. Aí você pega esse dinheiro e abre um negócio. Isso também acontece bastante. Aí se der certo, você avança várias casas no jogo da vida, se der errado, você regride algumas, né? Então tem que ter cabeça boa para abrir negócio também.